Olá a todos, este aqui é o Hub da OAB Joinville. Estamos aqui com o Prerrogativa em Debates, né, em forma de podcast hoje. Temos as ilustres presenças aqui do presidente Mandelli, do secretário-geral Oliver, do diretor de prerrogativas, o Rui. E hoje vamos falar aqui sobre prerrogativas, fazer um balanço deste ano, do que se passou na prerrogativa aqui em Santa Catarina, dos avanços e o que mais tem por ser feito para a advocacia do nosso estado de Santa Catarina. Vou começar com o presidente Mandelli. Presidente, qual o balanço que podemos fazer deste ano, desse primeiro ano de gestão com relação à prerrogativa? Bom, tudo bem, Rafael? Primeiro, agradecer a oportunidade, né? Cumprimentar o Dr. Oliver, nosso diretor secretário-geral, cumprimentar o Rui, diretor de prerrogativas, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui e toda a subseção da OAB Joinville, em nome da nossa presidente Janaína, e dizer que prerrogativas para essa gestão, né? Para essa equipe que está à frente da OAB de Santa Catarina, é a maior missão. Eu costumo dizer isso e repito todas as vezes que é a maior missão da nossa gestão e do sistema OAB como um todo. Eu acho que é através das prerrogativas que a OAB se une, que a advocacia se une, e é efetivamente a razão de existir da nossa instituição. Posso até dizer que se não houvesse essa defesa de prerrogativas institucional, nós talvez seríamos apenas um clube de serviço, né, auxiliando a advocacia com benefício, com estrutura, e nós não teríamos, enfim, um papel corporativo. E esse papel é tão importante de defesa de prerrogativas que eu ouso dizer que é o que sustenta o sistema de justiça. Né? É através da advocacia, através da defesa de prerrogativas, que a gente sustenta o sistema de prerrogativas como ele se apresenta hoje. Se nós não tivéssemos essa questão de prerrogativas positivada em lei federal, como costuma dizer o Rui, pode ter certeza que a advocacia já seria eliminada e com isso a cidadania, né, a sociedade prejudicada como um todo. Tenho muito orgulho do que construímos ao longo desse ano, de 2025. Conseguimos efetivamente demonstrar para a advocacia catarinense a importância que essa gestão dá a prerrogativas profissionais, a defesa das prerrogativas, com a construção de um sistema de defesa de prerrogativas, com procuradorias temáticas, com delegados de prerrogativas espalhados por todo o estado de Santa Catarina, que dá capilaridade, que dá efetividade, e o advogado ele consegue efetivamente, através desse sistema, sentir a presença do sistema OAB, e efetivamente ele sente que está amparado pela instituição. Avançamos muito nisso, com estrutura, com colaboradores dedicados, advogados preparados para isso, e a gente hoje consegue efetivamente atender os advogados em todo o estado de Santa Catarina em tempo remoto, 24 horas por dia, 7 dias de semana, em todas as situações. Ele buscando o auxílio da OAB numa delegacia, num fórum, num tribunal, em havendo a possibilidade de uma violação de prerrogativas, a gente está lá de forma imediata e resolutiva. Eu acho que a gente conseguiu demonstrar isso para o advogado e algo que tem nos orgulhado muito. Uhum. E podemos aqui também ter como destaque, né, a Procuradoria de Honorários, já que com a alteração de lei, recentemente, né, tivemos esse avanço dentro da instituição que não tínhamos até então, de um procurador de honorários, né, presidente? Isso, a Procuradoria de Honorários, também a Procuradoria de Defesa de Prerrogativas da Mulher, né, que a gente sabe que é um tema mais delicado, a gente precisa atender mulher com uma perspectiva de gênero diferente. Entendeu? A forma de atendimento da mulher, até a forma de violência e de violação de prerrogativas em relação à mulher, ela é diferenciada da do homem e precisa ter um olhar mais próximo, com outra perspectiva. Ou seja, são inovações que a gente traz na questão de prerrogativas que estão repercutindo nacionalmente
e tornam efetivamente a nossa defesa de prerrogativas em Santa Catarina uma referência. E aproveitando o gancho dessa referência para a questão de honorários, a questão da mulher, né, na prerrogativa, Santa Catarina também deu pontapé inicial na escola de prerrogativas também, né, presidente? Também, porque nós precisamos reconhecer que há uma deficiência acadêmica, vindo da academia, na questão de direitos, de deveres dos advogados e também de prerrogativas. É pouco tempo dedicado a essa importante matéria nas academias. E muitas vezes o advogado, quando ele se torna advogado, ele está despreparado e não sabe nem como, não sabe dos seus direitos, não sabe dos seus deveres, não sabe como se defender. E vou além, nós temos internamente gestores, dirigentes que também não sabem. Então a escola de prerrogativas ela vem para capacitar os dirigentes, capacitar a advocacia, para que ela conheça dos seus direitos e deveres e saiba de imediato a quem recorrer, de que maneira recorrer e como se defender por meios próprios. Então, ela vem no sentido de aperfeiçoamento profissional como um todo. Legal, presidente. E aproveitando esse gancho, então, da criação do sistema, das inovações, eu passo a palavra aqui ao diretor de prerrogativas, o Rui, para ele falar um pouco sobre essas novidades que vieram durante esse ano, tudo que foi feito, as ideias que se tem para um futuro. O que tu tens para nos dizer aí, diretor? Queria cumprimentar o nosso Procurador-Geral de Prerrogativas, Dr. Rafael Silver, nosso secretário-geral, e hoje, que estamos gravando o programa, à noite será o nosso presidente da seccional e o nosso presidente, Dr. Juliano Mandelli. Primeiro, Rafael, nós estamos aí em contato diário na defesa das prerrogativas e é preciso reconhecer a atitude do presidente Juliano em relação a esse tema que é tão importante para a advocacia. Eu lembro que quando o presidente Juliano resolveu se candidatar a presidente da OAB Santa Catarina, nós tivemos uma conversa e ele falou sobre a criação da Diretoria de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Eu sempre quero pontuar isso, nós sempre tivemos uma excelente defesa de prerrogativas no nosso estado, na nossa seccional. Eu fui presidente da OAB Rio do Sul na gestão passada, quando o Dr. Oliver era presidente da OAB Joinville. Nós sempre tivemos um excelente atendimento. No entanto, o que nós tínhamos na seccional? Nós tínhamos a Comissão de Defesa das Prerrogativas. E o presidente da comissão, obviamente, ele absorvia tudo isso. Eu lembro do Dr. Pedro Braga, que foi o último, o Dr. Marcelo, e tantos outros que lá passavam. Era o dia inteiro discutindo prerrogativas e atendendo, muitas vezes, pessoalmente os presidentes, os advogados, e nós víamos isso, que era difícil. Era difícil dar aquele atendimento diário, constante, 24 horas por dia, só com aquela estrutura. E o Dr. Juliano, a partir do momento que entendeu de criar a diretoria de prerrogativas, ele me pediu, juntamente com o Rafa, com outros colegas, que nós estruturássemos isso. Então, criamos o Sistema Estadual de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, como o presidente Juliano pontuou, com delegacias, com coordenadorias, com procuradorias, com a Escola de Prerrogativas e, além disso tudo, a nossa comissão estadual, integrada também com as comissões locais. O trabalho é diário, foram mais só na Central de Prerrogativas, e isso é importante também colocar. Nós tivemos mais de 300 atendimentos pelos nossos colaboradores e colegas que nos auxiliam. E a Central foi uma estrutura que o presidente Juliano também nos trouxe nessa gestão, criando um espaço físico, com os nossos procuradores contratados. Hoje nós temos 3 procuradores contratados, 2 de prerrogativas e uma procuradora de honorários, que são os procuradores que recebem mensalmente da OAB e trabalham lá diariamente para esse atendimento. Mas eles estavam, e já existiam esses procuradores, isso é bom frisar, mas eles estavam em ambientes diferentes,
nós chegávamos muitas vezes na seccional, nós não sabíamos onde se direcionar. E uma conversa com o presidente Juliano, ele prontamente se colocou à disposição, né, e nos trouxe então a Central de Defesa de Prerrogativas, que é aquele espaço físico na entrada da seccional, que não é só aquele espaço, mas também é uma forma simbólica de dizer que nessa gestão as prerrogativas estão em primeiro lugar. Uhum. Legal, Rui. E complementando nesse aspecto da criação do sistema, consegue nos dizer um pouco tudo que foi feito durante esse ano? Alguma coisa de números também? Algo relacionado a tratativas com entes públicos? Nesse tipo de conversa? Bem lembrado, Rafael. Nós tivemos aí mais de 300 atendimentos só na central, né, criada, né, esse ano. Fora os atendimentos da comissão, né, os processos em trâmite na comissão. Então foram centenas e centenas de atendimentos aos advogados. Né, os atendimentos nos plantões, isso é importante dizer, que durante o horário comercial nós temos uma advogada, né, contratada pela seccional que atende diariamente, que é a doutora Cananda. Nós tínhamos esse atendimento também, mas geralmente eram funcionários não advogados, o que gerava uma dificuldade. Hoje eu acompanho muitas vezes o atendimento lá na central, eu, o doutor Rafael, né, e tantos outros colegas estamos lá, e nós vimos a Cananda ligando para os gabinetes, por exemplo, de magistrados, dizendo, olha, aqui é a advogada da Central de Prerrogativas, nós precisamos analisar esse atendimento específico. Então são centenas e centenas de atendimentos. Fora as ações institucionais. Diariamente nós vimos, né, na comunicação, na imprensa da OAB, o presidente no Ministério Público, né, nós estivemos, eu e o Dr. Rafael, no GAECO, o presidente no Poder Judiciário, tanto no Judiciário, né, estadual, quanto federal, quanto da Justiça do Trabalho. Então, esse trabalho, ele é constante. Registrar também, né, que o Dr. Rafael esteve, e isso é inserido na Escola de Prerrogativas criada nessa gestão. O Dr. Rafael esteve na Polícia Militar, né, proferindo palestra em relação às prerrogativas, na Polícia Civil para os delegados de polícia, né, estamos em tratativas com o sistema prisional. Isso é importante também, presidente, a gente levar isso, porque muitas vezes as próprias autoridades, os próprios funcionários públicos não sabem o que é prerrogativa. Ou muitas vezes acontece o que aconteceu, né, algumas semanas atrás, em que a doutora Cananda me informava que ela ligou para um órgão público, ela não sabe se era um estagiário, né, ou um servidor público. Quando ela falou de prerrogativas, a pessoa falou, não, isso é uma coisa interna da OAB, isso é coisa de vocês. Na verdade não é. Prerrogativa é lei federal, lei 8906, e lei se cumpre. Então o Dr. Rafael, com essas palestras, através da Escola de Prerrogativas, está levando isso também às autoridades. Também criamos nessa gestão, né, por determinação do presidente Juliano, né, e do nosso secretário Oliver, o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. Não que nós criamos, ele já existia, mas não era implementado em nosso estado, na nossa seccional, e nós implementamos agora. O que isso quer dizer? Primeiro, nós tínhamos aquele ato simbólico, aquele ato do desagravo, quando alguma autoridade descumpre a lei federal, ia lá, né, nossas autoridades da OAB, indignadas, falavam na frente do órgão público, bradavam, mas que consequência isso tinha? Hoje tem consequência. A autoridade ou a pessoa que descumpriram as prerrogativas e houver o desagravo, quando ela se aposentar ou quiser advogar, ela não vai advogar. Porque vai ser instaurado um procedimento no âmbito da OAB e quem fere prerrogativa não merece exercer esse grande munus público que é a advocacia. Perfeito. E só aproveitando o gancho, Rui, já agradeço de antemão ao Aulus e ao Alex, que são membros da comissão nossa, por compilarem alguns dados aqui, de informações do que foi feito até então, né? A OAB auxiliou as forças públicas em pelo menos 30 operações, onde foi necessário o apoio da OAB e também, comparado com o ano passado, um aumento em torno de 40% no número de procedimentos que foram instaurados e foram atendidos. Então, acho que isso demonstra também, né, o aumento dessa capilaridade da prerrogativa com a atenção com a advocacia, né? Dr. Oliver, né, em relação ao Cadastro Nacional,
né? O Dr. Oliver teve uma importante participação, porque agora a secretaria ela faz essa análise, né? Sim, sim. Bom, quero primeiramente agradecer aqui o convite, né, Rafael, cumprimentar nosso presidente, Juliano Mandelli, cumprimentar nosso diretor de prerrogativas, Dr. Rui, dizer que é uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui novamente. Parabenizar aqui a OAB Joinville, a CAASC, né, novamente pela implementação do Hub da advocacia aqui na OAB Joinville, juntando com a nossa biblioteca aqui, ficou um ambiente muito bonito, muito agradável. E dizer que a gente, na Secretaria-Geral da OAB Santa Catarina, estamos trabalhando também nesse viés das prerrogativas, né? Como bem disse o Dr. Rui, estamos trabalhando também nessa questão da implementação, da verificação do Cadastro Nacional de Prerrogativas, se a pessoa está realmente inscrita ou não, né? Para que possa, se não estiver inscrita, efetivamente receber a sua credencial posteriormente. Mas isso realmente a gente vê como algo fundamental. Não é uma pessoa que viola as prerrogativas da advocacia que posteriormente vai querer ser um advogado. Isso, na nossa visão, é uma grande contradição e hoje a gente está implementando isso efetivamente para que isso não aconteça, né? As prerrogativas são fundamentais, as prerrogativas não são só da advocacia, né? São do cliente, são do jurisdicionado e por isso que a gente não abre mão de prerrogativa profissional na OAB de Santa Catarina. Uhum. Perfeito. E aproveitando esse tema, Oliver, conta para nós como é que funciona essa tramitação para o cadastro. Já há um protocolo? Como que é esse sistema? Sim, a pessoa quando tem interesse em conseguir obter a sua credencial profissional da OAB, ela faz o pedido de inscrição. Esse pedido de inscrição tramita dentro da Secretaria-Geral, passa por uma de nossas câmaras, né, que fazem essa análise dessa documentação, e isso é o que nós implementamos hoje, é que durante essa análise interna na OAB Santa Catarina, seja feita essa verificação se a pessoa está ou não inscrita no Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. E se estiver, não receberá a sua credencial profissional. Perfeito. E aproveitando, Oliver, já que estamos aqui, dia dessa gravação, 11 de dezembro, né, presidente Mandelli? É uma data importante para Joinville, já que no dia de hoje, daqui a pouco, o Oliver vai assumir a presidência da OAB Santa Catarina nos próximos 30 dias, né? E inclusive vai coincidir com um período de recesso, que é um período onde, teoricamente, não se trabalha, mas o advogado, ele trabalha, ele não para, principalmente a advocacia criminal, situações de plantão, né? Então, aproveitando esse gancho, Oliver, conta para nós, já que estarás como presidente, questão de prerrogativa nas férias. Obrigado, Rafael. Primeiramente, quero agradecer ao nosso presidente, Juliano Mandelli, pela confiança, né, pela deferência, não só com a minha pessoa, mas com a advocacia de Joinville, do norte do estado. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação, mas também, né, uma grande missão, uma grande responsabilidade e, né, trabalharei intensamente para corresponder a essa confiança do nosso presidente, da nossa vice-presidente também, Gisele Kravchichin. Prerrogativas, como eu disse, são fundamentais, então a gente continuará trabalhando, continuará defendendo em todo esse período, em que estarei no exercício da presidência da OAB de Santa Catarina. Né? Prerrogativas tem o atendimento, tem nosso DISC Prerrogativas Estadual. Continuaremos atendendo 7 dias por semana, 24 horas por dia, de forma incansável, ininterrupta, porque realmente entendemos que isso é fundamental. Né? Temos o nosso telefone do DISC Prerrogativas aqui, que é o 48 3239 3641. Então, qualquer advogado ou advogada que durante esse período se sentir prejudicado, violado em suas prerrogativas profissionais, que entre em contato com a OAB Santa Catarina, que a gente prontamente vai fazer o atendimento. Né? Temos uma equipe sensacional, como foi mencionado aqui, né? Desde a diretoria da OAB Santa Catarina, como todo o sistema de prerrogativas que a gente tem, trabalham de forma incansável e realmente a gente tem que agradecer, porque o trabalho ali não é fácil, né? É cansativo, é exaustivo, mas as pessoas que se dedicam a essa função o fazem com excelência. Uhum. Obrigado, Oliver. E eu aproveito o gancho, né? Isso falo até pelo Rui. Faço aqui o agradecimento aos presidentes, aos membros da Comissão de Prerrogativas, né? Que tem feito um trabalho incansável desde então. Todos os membros, né? Mas em especial ao Rodrigo, a Lilian, a Stephanie, ao Aulus e a Manu, a Emanuele. Porque atuam de forma coordenada, estou com eles, quando há operações onde temos membros da OAB que estão em campo com as forças públicas, atuamos de forma remota,
5 horas da manhã, normalmente, já estamos acordados, acompanhando os colegas em tempo real para auxiliá-los no que é preciso, né? Então, fica aqui a minha deferência a eles, porque são excelentes pessoas, são pessoas que defendem a prerrogativa com unhas e dentes, né? Tanto não estando em loco, mas estando de forma remota, auxiliando. Então, tivemos situações onde havíamos 10 advogados em campo atuando e coordenamos todos eles de uma maneira perfeita, claro, com o auxílio deles. Nada disso seria possível sem eles. Cada um é uma parte nesse sistema, né? Mas faço aqui a deferência a eles pelo apoio que todos têm oferecido ali no dia a dia. E eu acho que podemos encerrar aqui, presidente, né? Sim, agradecer. Sim, eu comanda aí. Falo como procurador-geral de prerrogativas, é uma honra estar lhe auxiliando nessa gestão. Tem sido desafiador. Eu e o Rui recebemos ligações todos os dias, fora de horário normalmente, porque prerrogativa muitas vezes ela não vai acontecer das 8 às 18 de segunda a sexta, ela vai ser depois do horário, mas sempre estamos ali buscando o que dá para fazer de melhor aos colegas e defendendo a nossa classe com unhas e dentes. E era isso, pessoal. Fica aqui o agradecimento a todos que estiveram aqui presentes hoje. Agradecemos a presidente Janaína por ter gentilmente cedido esse lindo espaço aqui na subseção de Joinville para falarmos sobre algo tão importante para a advocacia, que é a prerrogativa e os honorários. Muito obrigado.